Bueno, buenas tardes, buenas noches para algunos. Muchas gracias por estar en un seminario más de genética médica y genómica del Instituto de Ciencias Médicas. El seminario de este mes, iniciando el año 2026, será dictado por la doctora Carolina Fischinger Mora de Souza, quien es médico genetista, jefa del Centro de Investigación Clínica del Hospital de Clínicas de Porto Alegre. Es presidenta de la Sociedad Brasileña de Tamizaje Neonatal y Errores Innatos del Metabolismo. Además, directora médica de Casa Dos Raros, Porto Alegre. Posee una maestría y doctorado en genética y biología molecular. Es especialista en genética médica y genética bioquímica. Además, es expresidenta de la Sociedad Brasileña de Genética Médica y Genómica. Y además, la doctora Carolina Fischinger es profesora del programa de posgrado en salud del niño y del adolescente en la Facultad de Medicina de la Universidad Federal de Río Grande do Sul. Muchas gracias, doctora, por estar con nosotros. Un honor tenerla acá. Puede dar inicio con su presentación y recordarle entonces a los participantes por el pequeño espacio de preguntas y comentarios al final de la charla. Muchas gracias. Puede dar inicio. Gracias. Creo que tenía unas personas aguardando para entrar ahí. Sí, ya están Para- admitidos. Ok, ok. Entonces, agradeço o convite, invitación para estar acá con el Instituto de Ciencias Médicas para compartir con ustedes un poco de minha experiência em pesquisa clínica, também em enfermedades raras. E creio que eu pone um título um pouco audacioso, que é os desafios e as oportunidades associadas à pesquisa clínica em desordens raras. Vamos começar acá, não tenho nenhum conflito de interesse. Buenas, claro que vamos empezar con el concepto, ¿no? En el impacto, né? Uma enfermidade rara é aquela que temos 1 para 2.000 indivíduos na população general, mas pode ser completamente diferente esta classificação. Sabemos que tienes enfermedades raras que em determinadas partes del planeta temos mutações fundadoras e esta frequência pode ser muito mais elevada. Então, este é um conceito general, mas de uma forma individualizada é um conceito bastante relativo, porque podemos ter uma enfermidade rara em uma parte e esta enfermidade que é classificada rara em uma parte ser frequente em outra parte do país ou do continente ou do mundo. A maioria das enfermedades raras levam a condições que afetam também o fitness reprodutivo e se sabe, nós conhecemos cerca de 7.000 condições raras e mais ou menos sabemos a frequência de 80% são de causas exclusivamente genéticas. E por acá estamos falando disso, de enfermidades raras, de causa genética, que são o motivo de estudos clínicos na maioria dos casos. 75% dos casos afetam chicos, crianças. Este é um aspecto muito importante, porque uma enfermidade rara que afeta criança tem um efeito muito grande na pessoa quando se desenvolve na vida e pode afetar múltiplos sistemas e com uma variabilidade muito grande de fenótipos clínicos que podem ser reconhecidos também em diferentes, a mesma variante genética pode ter diferentes fenótipos clínicos e este tem também
uma importância grande para os estudos clínicos a ser realizado com uma única enfermidade. Sabemos que por ser essas enfermedades têm morbidades muito grandes, 35% das mortes ocorrem nos primeiros anos de vida, principalmente em admissões hospitalares. Então, a definição de doença rara é um paradigma e também conhecemos ao longo do tempo mais e mais diagnósticos de enfermidades raras e sabemos que isto, com o passar do tempo, está cada vez aumentando mais o conhecimento que sabemos de las enfermidades raras, mas também do número de diagnósticos estabelecidos com as novas tecnologias envolvidas com a parte de diagnóstico. Sim? A biologia molecular amplificou muito a possibilidade de detectar enfermidades raras e ultra raras. Também sabemos que para estes pacientes temos que desenvolver tratamentos mais efetivos que podem aumentar a expectativa de vida e levar a melhor condições ao longo da vida. E a medicina tem trabalhado muito para que os pacientes possam ter uma qualidade de vida melhor e sobreviver também mais tempo. De fato, a cada ano temos 300 novas enfermidades mendelianas acrescidas nesta base de dados, ELOMIN, e a grande maioria representa uma associação a um novo gen conhecido ou um gen que já conhecemos, mas não sabíamos qual era o fenótipo clínico para aquele gen. Acá nesta tabla podemos detectar que a mortalidade das enfermidades raras podem ocorrer por malformações congênitas, crianças que em período neonatal, em la maioria dos casos, que sequer sabemos que poderia ser uma enfermidade rara, também no período infantil, óbitos, mortes em unidades de tratamento intensivo, pediátricos ou neonatal, e sabemos claramente que há uma redução da sobrevida dos pacientes com enfermidades raras. Empiezo acá com uma pequena história de uma paciente, é uma paciente que eu acompanho. Esta acá podemos ver a odisseia diagnóstica envolvida com as enfermidades raras. Está acá na pantalla aos 3 meses de idade. Nada se via, nada se detectava de diferente, mas tinha infecções de vias aéreas, otites e obstrução nasal crônica. Consultava com muitos pediatras e otorrinolaringologistas. Aos 2 anos de idade, temos acá a foto da paciente, iniciou com contraturas articulares. E começou, então, a consultar com o especialista ortopedista. Aos 3 anos de idade, apresentou uma hérnia inguinal que necessitou uma consulta com um neurocirurgião. Com 5 anos de idade, tinha problemas em los pés, que os pés eram muito contraturados e se submeteu a uma cirurgia para a correção de los pés. Então, necessitou novamente de um ortopedista. Acá vemos esta paciente, acá, aos 10 anos, que tinha contraturas em las manos, podemos ver acá, e tinha contraturas em los pés, não podia escalar as árvores como os amigos faziam naquele tempo. Então, aos 6 anos, começou com dolores. Começou também com fisioterapia e não podia correr nem subir escadas com tranquilidade. E começou, por causa das dores, consultar com um reumatologista. Acá podemos ver
que muitos especialistas foram, que esta paciente passou por muitos especialistas. Entre 10 e 17 anos, foi tratada para artrites reumatoides, que era o diagnóstico estabelecido pelo reumatologista, e começou a investigação para baixa tala. Então, consultou também com endocrinologista e mantinha o tratamento com o reumatologista, recebendo medicações específicas para isto. Com 18 anos, apareceu a hernia inguinal, se foi novamente para uma cirurgia. A paciente teve sua formatura, se formou na classe e neste tempo também estava sofrendo de glaucoma. Quando necessitou vir para Porto Alegre para múltiplas consultas com oftalmologista devido à alta pressão em los ojos. Após estas avaliações, foi necessário uma avaliação mais especializada com oftalmologista e tinha, então, a suspeita inicial que era de mucopolissacaridose, porque estava claramente com opacidade de córnea e associação de glaucoma com opacidade de córnea, a primeira hipótese do oftalmologista com 19 anos foi mucopolissacaridose. Então, este caso revela 19 anos hasta o primeiro sintoma e ter o diagnóstico. É uma paciente com mucopolissacaridose, síndrome de Shay, é a forma mais atenuada da mucopolissacaridose, tendo estas duas variantes. E, para a felicidade da paciente, a los 20 anos, estava começando acá na cidade, no centro de pesquisa do nosso hospital, o primeiro ensaio clínico para a terapia de reemplaço enzimático para MPS-1. E esta paciente pode ser selecionada para este trial clínico. Começou, então, o tratamento a los 20 anos de idade. Agora, com esta paciente tem agora mais de 30 anos. O diagnóstico aos 27 se apareceu a síndrome de túnel do carpo, também foi submetida a nova cirurgia, transplante de córnea, e aos 40 anos de idade agora realiza ainda terapia de reemplaço enzimático e fundou uma fundação chamada Atlas Biosocial para ajudar os pacientes nessa jornada de diagnóstico e também acesso a novas tecnologias terapêuticas que são para os pacientes com enfermidades raras a esperança maior de melhorar a qualidade de vida. Mas esta paciente teve a sorte de participar do ensaio clínico. Então, normalmente, paciente com uma enfermidade rara tem uma jornada de diagnóstico que começa, mas o diagnóstico completo se dá após pelo menos 7 a 8 consultas com diferentes especialistas médicos e também pode levar cerca de 5 a 7 anos hasta que se conclui o diagnóstico. Então, para falarmos também de possibilidade de pesquisa clínica, também temos que melhorar a jornada do paciente hasta o diagnóstico. Então, quais seriam as oportunidades terapêuticas e a possibilidade de começar trial clínico para enfermidades raras? Sabemos que para enfermidades raras temos muitas necessidades não atendidas. Não temos tratamento para a maioria dos casos, solamente 2% dos pacientes com enfermidades raras têm acesso a tratamentos específicos para suas enfermidades. E representa, então, a necessidade de desenvolver novas terapêuticas que modificam a história natural da enfermidade e tem target mais específico ao problema causal. Então, os trials clínicos de acesso
a terapias inovadoras, incluindo reemplaço enzimático, terapias gênicas, terapias baseadas em RNA, terapias baseadas em pequenas moléculas. Ainda temos muito poucos estudos envolvendo lá o grupo de 7.000 enfermedades raras que nós conhecemos. Também sabemos que há uma iniciativa de promover incentivos para desenvolver novos estudos em enfermedades raras, encurtando, então, a forma de acesso ao paciente. Também é extremamente importante desenvolver os estudos de história natural, podendo conhecer realmente como é o processo de desenvolvimento do paciente, desenvolvimento deste fenótipo clínico que muitas vezes não está tão claro assim. Então, esses estudos de registry, de história natural, de dados de vida real, suportam a possibilidade de designs de trial clínicos com decisão sobre os melhores endpoints e decisões regulatórias que podem ajudar nesses trials clínicos baseado nas necessidades específicas dos pacientes. O diagnóstico precoce, como a tamiz neonatal e testes genéticos disponíveis e de custo mais baixo, é muito importante também para termos o diagnóstico preciso e termos também o aumento de uma possibilidade de entender um pouco melhor qual é o papel da genética no fenótipo. Também andar um pouco e envolver os pacientes junto com os médicos e a equipe multidisciplinar, desenvolver networks que podem fazer com que os pacientes puedan juntos e junto com os médicos trabalhar em desenvolvimento de novas moléculas, novas possibilidades terapêuticas baseados naquilo que estes pacientes necessitam. Então, não se pode falar de enfermidades raras sem falar de drogas raras, drogas órfãos. O que são drogas órfãs, orphan drugs? São medicações que são desenvolvidas para enfermidades raras, muito raras. Mas sabemos que desenvolver uma droga órfã para uma enfermidade rara tem muitos desafios. Começamos com o custo do desenvolvimento. O custo é muito elevado porque para testar uma droga órfã necessitamos de muito investimento aos estudos pré-clínicos e entender muito bem como as manifestações clínicas e envolvimento de multiórgãos das enfermidades. Também muitas empresas, investors, não têm interesse em desenvolver drogas órfãs, porque há um limite de venda que é significativo. Poucos pacientes irão consumir este produto devido à baixa prevalência de muitas condições. Então, a dependência dos incentivos para a designação de drogas órfãs. Precisamos barrar os custos quando se define que esta droga é uma droga órfã. Além disso, há uma complexidade dos estudos pré-clínicos e clínicos para doenças raras e também há uma dificuldade para desenvolver e implementar terapias avançadas, como terapia de RNA, terapia gênica, porque os pacientes, muitas vezes, não temos número suficiente de pacientes a provar o resultado clínico. Buenas. Então, designação de uma droga órfã traz alternativas terapêuticas para desenvolver novos tratamentos para desordens raras. Contudo, o número de estudos clínicos
custeados por empresas de biotecnologia ou companhias farmacêuticas é muito limitado. Claro, sabemos que este incentivo e as empresas que se dedicam realmente a estes estudos consideram que há uma baixa prevalência da enfermidade, há um retorno incerto dos investimentos e muitas vezes esse retorno demanda muito tempo para conduzir adequadamente os estudos clínicos. O custo estimado para desenvolver uma droga huérfã vai de 30 milhões a 1,5 bilhão. Esse custo está baseado, primeiro, no custo elevado de desenvolver a droga órfã, no número de pacientes, que é muito pequeno, o tempo necessário hasta este produto entrar para ser comercializado e outras barreiras que encontramos ao longo desse caminho. Mesmo com incentivos de agências regulatórias a estimular que se desenvolvam drogas huérfãs, sabemos que estas barreiras se encontram especificamente pela característica das enfermidades raras. Quando comparamos o custo de uma enfermidade comum, por exemplo, uma hipertensão, que é uma enfermidade muito prevalente, e comparamos com uma enfermidade rara. Medicamentos para hipertensão têm um market massivo, porque tem milhares de pacientes que têm hipertensão. Acá, para uma droga rara, talvez tenhamos 1.500, não muitos, muito diferente. O tratamento para drogas, para enfermidades comuns, tem baixo preço. Normalmente, para drogas huérfãs, são muito elevados e temos muitas dificuldades, muitas vezes, de colocar estas drogas no mercado comercial. Também, o retorno é de bilhão. O retorno para desenvolvimento de uma droga órfã é modesto. Então, sabemos que para desenvolver o tratamento para uma enfermidade prevalente, podemos muitas vezes ter a necessidade de um investimento maior, mas o retorno é mais garantido pelo número grande de indivíduos afetados. Então, agora vamos começar um pouco a tratar de alguns temas mais específicos de los desafios de los estudos clínicos. Vamos começar falando de tamanho amostral e recrutamento de pacientes. Muitas populações são muito pequenas, eu vou tratar de cada um desses temas. Critérios de inclusão e exclusão. Precisamos melhorar a estratégia e maximizar os critérios de inclusão, porque não podemos, dentro de uma enfermidade rara, excluir ainda pacientes e que torna mais raro ainda de poder incluir pacientes no estudo. Balançar o rigor metodológico das análises. O terceiro item são os endpoints definidos. Como vamos definir quais os melhores endpoints? Serão biomarcadores ou serão marcadores que definem a clínica dos pacientes ou são marcadores surrogates, que são secundários, não são primários? O que seria um marcador não primário? Por exemplo, em los pacientes com mucopolissacaridose, o acúmulo del glicosaminoglicano. Não é um marcador primário, mas é um marcador secundário da enfermidade. O quanto realmente a redução de um biomarcador representa clinicamente no paciente. Devemos também pensar em modelos diferentes, distintos, para conduzir estudos clínicos em enfermidades raras, como trials adaptativos, trials de braço único, evidências de mundo real,
porque estes podem ajudar a prova de um determinado tratamento. E, claramente, as considerações éticas de muitos casos. Sabemos que temos enfermidades graves, progressivas, neurodegenerativas, e os pacientes muitas vezes são encantados por tratamentos e estudos que não trazem segurança de um rigor científico e ético para tratar uma enfermidade rara. Vamos começar com a amostra. A amostra é muito importante quando pensamos em uma enfermidade rara. Podemos ver aqui, para desenvolver um tratamento para a síndrome de Prader-Willi, temos uma frequência de 1 para 15 mil nascidos vivos. Distrofia muscular de Duchenne é mais frequente. Fenilcetonúria, 1 para 10 a 15 mil. Doença de Gaucher depende muito em qual população estamos hablando. É uma população que tem um fator fundador muito elevado, como judeus Ashkenazi, ou estamos falando da população general, que é 1 para 40 mil. Então, já temos o primeiro impasse, que é ter os pacientes, ter o grupo de pacientes. E nestes grupos também temos uma impressionante variabilidade clínica, e esta variabilidade clínica está totalmente relacionada com, muitas vezes, com o genótipo, com a atividade enzimática residual, com a expressão da proteína que tem uma determinada mutação genética, que pode ter formas mais brandas e formas mais graves. Então, quando separamos este grupo de pacientes, temos ainda uma amostra menor ainda. Então, também temos dificuldade de comparar com grupos controles. Quando temos pacientes, por exemplo, desenvolver um novo tratamento para Fabry, Pompe, Gaucher, que já temos tratamentos estabelecidos, como podemos incluir pacientes naivos de tratamento? Porque sabemos que as medicações, os pacientes já fazem uso e muitas vezes não conseguimos comprovar adequadamente a modificação do estado clínico, da evolução da enfermidade, porque os pacientes já têm tratamentos que estão sendo conduzidos, o quadro mais grave está mais leve agora, mas não conseguimos, com um tratamento novo, mostrar a diferença de um tratamento novo, porque não são pacientes naivos. Também, como desenvolver, desenvolver estudos para doenças de rápida progressão neurodegenerativa. Qual seria este grupo controle? Não temos possibilidade de recrutar um grupo controle quando, por exemplo, pegamos pacientes com gangliosidose RM1, que têm uma evolução de 2 anos, até que a criança, o chico, não tem mais condições nenhuma de participar de um estudo clínico. Como vamos ter 2 grupos? Porque não seria ético aguardar para um grupo controle que não se recebe o tratamento, e podemos ter uma evolução catastrófica do grupo controle, e isso seria, inclusive, antiético. Obviamente, a dependência dos registros que temos, mas até hoje temos poucos registros para enfermidades raras. Os registries têm alto custo para se manter, então, quando não são administrados pelas companhias farmacêuticas, os registros acadêmicos e os registros de pacientes têm viés, muitas vezes, de seleção. E também dados observacionais, precisamos ter um dado observacional uniforme por um único grupo para que possamos ter informações mais verídicas, verdadeiras da enfermidade. Então, temos este problema para a validade estatística e também o impacto da generalização e dos resultados
Então, para doenças, enfermidades raras, o compromisso metodológico muitas vezes não é muito forte, porque não temos informações muito claras de dados de registro e dados de história natural, e necessitamos então ver como podemos comparar os pacientes que recebem as medicações com aqueles que não recebem as medicações que estão sendo testadas e trazer isto para uma realidade. Também na hora temos acá, por exemplo, um exemplo de um estudo para lipofuscinose seroides tipo 2. Quais são os desafios? Essa é uma enfermidade neurodegenerativa, progressiva, em que se perde pontos nas escalas motoras e na função de linguagem, e não temos, né, os dados uniformes de história natural e de perda e de óbito desses pacientes. Quando pensamos em impacto de um estudo randomizado, controlado para placebo, seria totalmente antiético. Não podemos começar um estudo considerando que os pacientes que não vão receber o produto do estudo vão evoluir rapidamente e podem ir a óbito por não estar recebendo lá a IP que chamamos, né, produto investigacional. Então, como podemos fazer? Temos que ter um braço único, um braço solamente de pacientes tratados. E quando temos um braço único de pacientes tratados, vamos fazer a comparação com o quê? Então, necessitamos de los estudos de história natural e precisamos validar as escalas também destes dois grupos, porque os estudos de história natural são para uma função e os estudos de trial clínico com um teste de uma nova tecnologia de tratamento tem outra finalidade. Então, comparar um grupo com outro grupo muitas vezes não é muito fácil e há muita dificuldade para aceitar a aprovação pelas agências regulatórias como FDA. Então, é necessário pensar muito antes de começar um estudo clínico, se não temos fatores comparativos e o quanto ético isto seria. Acá temos um exemplo claro de um grupo de uma enfermidade que já sabemos que está em market, que é o tratamento, a terapia gênica para atrofia muscular espinal. Podem ver que esse tratamento foi aprovado por FDA apenas com estudo de 15 pacientes. 15 pacientes estudados com uma tecnologia de terapia gênica foi suficiente para provar que o tratamento era eficaz. Então, foram 15 pacientes que foram alocados, se permanecem vivos até hoje, com necessidades atingidas, sem necessidade ou dependência de suporte ventilatório. Então, esta medicação foi aprovada em 2017 e com sucesso a entrar em marketing, e sabemos hoje que o estudo com os 15 pacientes, hoje temos mais de 5.000 pacientes no mundo tratados com terapia gênica para atrofia muscular espinal, com totalmente modificação da história natural. Outro desafio são os critérios de inclusão e exclusão. A maioria dos pacientes das enfermidades temos formas leves, moderadas e quadros fenotípicos muito graves, que incluem as diferenças dos resultados. Se começamos a testar uma medicação numa forma branda, leve da enfermidade, temos resultados melhores. Mas se começamos e incluímos pacientes com fenótipos mais graves, talvez tenhamos resultados menos significativos
em los desfechos clínicos que foram decididos, que se foram estudados. Então, como ter num estudo clínico pacientes com formas moderadas e formas graves e provar que isto, que o tratamento modifica a história natural. Então, muitos estudos definem critérios muito rigorosos. Por exemplo, o critério rigoroso de começar o tratamento para mucopolissacaridose tipo 3, síndrome de San Filippo, solamente para os pacientes que não têm epilepsia. Mas sabemos que a enfermidade, os pacientes começam com epilepsia a los 7 ou 8 anos de idade. Então, só podemos incluir pacientes abaixo de 6, 7 anos. Muitos desses pacientes sequer têm esse diagnóstico até esta idade. Então, não temos possibilidade de incluir pacientes porque não têm o diagnóstico e temos um número ainda menor de pacientes que podem participar do estudo clínico. E por que os pacientes que têm formas mais graves não podem entrar? Porque muitas vezes o sponsor não permite, porque temos resultados que podem ser piores, o desfecho final do estudo pode estar comprometido. Também as comorbidades. Os pacientes têm muitas vezes outras enfermidades que são concomitantes e isto pode afastar o paciente de uma possibilidade de estar incluída num trial clínico. Ou uso off-label de uma medicação. Sabemos, por exemplo, Niemann-Pick tipo C, os pacientes, muitos usavam ciclodextrina. O estudo de ciclodextrina tem que excluir os pacientes que faziam uso de ciclodextrina, porque poderia comprometer o resultado dos estudos, porque já estava nascendo este uso off-label. Uso de determinadas vitaminas também pode ser um exemplo. Também a distância geográfica de centros de pesquisa clínica. No Brasil, muitos pacientes podem morar no Nordeste, Norte, e têm que viajar muitas vezes 4 ou 5 horas de avião até acessar um centro grande de pesquisa clínica, e isto leva um custo muito alto para o sponsor e ele não inclui pacientes distantes do centro clínico. Barreiras de linguagem, muitos trial clínicos são desenvolvidos com testes neurocognitivos não aceptados no país que pode ser, por exemplo, língua inglesa ou espanhol, e os pacientes não podem participar de um trial clínico se não compreendem o que devem responder ou realizar os testes de validade de avaliação neurológica. A limitação de mobilidade, claro, por exemplo, acessar um centro clínico, um paciente que usa cadeira de rodas não é muito fácil, a severidade, a progressão da doença, as considerações de segurança, por exemplo, idade, principalmente para terapias avançadas, se empieza as terapias avançadas considerando idades para pacientes adultos e não chicos, por causa das possibilidades das reações anafiláticas. Peso muito elevado também é um fator excludente, por exemplo, para uso de vectores virais, porque aumenta muito o risco de reações adversas, o genótipo e o estágio da enfermidade. Também, devido à limitação de opções terapêuticas, muitos pacientes, muitos estudos não respeitam as considerações éticas e podem incluir casos muito graves que são pacientes terminais pelo desespero dos padres. E também as agências regulatórias muitas vezes consideram critérios muito rígidos em relação ao recrutamento de pacientes. Então, é necessário balancear um pouco e tornar um pouco mais flexível
esses critérios de elegibilidade, mas mantendo o compromisso com a validade científica e os achados que podem ser até melhores, incluindo uma população mais elevada. Claro que não podemos deixar de mensurar os endpoints, e os endpoints nem sempre são claros para muitas enfermidades raras. Para muitas enfermidades não temos endpoints bem definidos. Seria uma biópsia de músculo, uma proteína por imunohistoquímica, mas como ficar fazendo biópsia de músculo em um paciente com uma enfermidade rara é muito invasivo. Muitas vezes teremos que anestesiar o paciente para fazer procedimentos mais invasivos. Isso tornaria também o estudo de altíssimo risco para o paciente, que até aquele momento não tinha nenhum risco. Então, quando não há um biomarcador adequado, temos que correlacionar com outras possibilidades de avaliação de eficácia. Por exemplo, para a enfermidade de Fabry, veremos sempre que a redução de GB3 em plasma é desfecho de biomarcador, a redução de GB3. Mas não sabemos certo quanto é a correlação do GB3 com a progressão e mesmo a gravidade de pacientes com enfermidades de Fabry. Então, reduzir o GB3 realmente significa que estamos modificando a clínica do paciente, a evolução da enfermidade? Muitas vezes, estas perguntas não podem ser respondidas. Então, é importante ter um entendimento da progressão da enfermidade e definir os melhores endpoints para que o estudo tenha realmente validade e se possa ser aceito pelas agências regulatórias que definem a aprovação de um determinado medicação desenvolvido por um estudo clínico. Então, acá ainda demonstrando a dificuldade dos endpoints, que podem ter escalas subjetivas de avaliação, o que sabemos de teste de caminhada 6 minutos, os testes de função motora, os testes de avaliação clínica, capacidade vital forçada, o quanto isto realmente na prática é importante para a avaliação da condição clínica, sim? E temos muitas dificuldades de avaliar a qualidade de vida e os benefícios funcionais. Então, temos que pensar exatamente quais são nossos endpoints e se eles têm poder de mostrar que o teste clínico vai, de fato, modificar a clínica de los pacientes. Por exemplo, a aprovação para distrofia muscular de Duchenne, aqui temos diferentes intervenções, né? O trial de história natural, mostrando os benefícios de uso de terapia gênica, utilizando a tecnologia da microdistrofina, aqui diferentes sponsors, diferentes estudos, e a maioria que vemos, estudos de história natural, tem algumas observações em relação ao que devemos observar, mas acá, o outcome é interessante porque cada tecnologia pode decidir diferentes outcomes, diferentes formas de avaliar o benefício do tratamento. Por exemplo, pode ser solamente a expressão da distrofina por imunohistoquímica, mas para isto é necessário uma biópsia muscular.
No hacemos esto en la práctica clínica normalmente, mas no estudo clínico necesitamos hacer uma escala que se chama North Star para definir capacidade de ambulação. Mas este paciente durante o estudo pode também não mostrar muita variação, porque é uma enfermidade de variabilidade e perda de marcos motores que pode levar cerca de 10 anos. Não há trial clínico que se pode manter por 10 anos para observar. Então, os trials clínicos têm um tempo específico de 3, 4 anos. E neste tempo pode não ser suficiente para mostrar as diferenças entre os pacientes da história natural e também os pacientes que estão recebendo o estudo, o tratamento investigacional. Então, aqui temos diferentes desfechos clínicos que podemos utilizar e cada estudo pode decidir qual é o melhor. Buenas, sabemos o que é clássico. Se os modelos clássicos, estudo randomizado, controlado para placebo, é definido como gold standard para eficácia, segurança dos pacientes, mas não temos muitas vezes um número suficiente de pacientes para atingir a estatística significativa. Acá as fases dos estudos, fase 1, tolerabilidade, farmacocinética, fase 2 é um grupo menor de população, principalmente ainda tolerância e farmacocinética. Ele estudo 3, fase 3, para ser aprovado. É importante que seja um estudo randomizado para se obter os dados de eficácia e mantenemos os estudos de segurança. E depois, em área comercial, segue a avaliação de farmacovigilância baseados em estudos de vida real. Então, os estudos convencionais são fase 1, 2, 3. Eles necessitam ser muito longos e necessita completar todas as fases de desenvolvimento. Mas sabemos que muitas vezes, para os estudos randomizados, quando temos 30, 40 pacientes, são muitos. Muito diferente de estudos de cardiologia, que temos 5.000, 6.000, 10.000, 50.000 pacientes, é muito diferente. Temos poder estatístico mais robusto. Então, qual poderia ser os estudos alternativos? Estudos de braço único, em que temos a comparativo com os estudos de história natural, estudos adaptativos, a gente vai ter modificação dos critérios de inclusão, modificação dos endpoints durante o estudo, estudos de basket trial, ou seja, este é muito interessante porque temos o mesmo alvo para, por exemplo, uma única mutação genética, mas diferentes manifestações clínicas para diferentes enfermidades, mas causada por somente uma mutação genética. Os estudos de caso único, um paciente, ele serve para este mesmo controle dele mesmo, para tratamentos em que temos uma enfermidade muito grave, por exemplo, estudos de evidência de mundo real ou estudos observacionais que demonstram muitas vezes benefício de um tratamento empeçado por um grupo de pacientes, ou dados de biobancos ou usos compassionados de tratamentos desenvolvidos, e os trials bayesianos, que mostram os resultados baseado na probabilidade de um tratamento melhorar a sobrevida em pelo menos 20% naquela amostra. Melhorou a sobrevida em todo o grupo submetido ao tratamento, mas uma percentagem que não se esperaria pelos estudos, pela evolução da doença. Então, as agências regulatórias, FDA, EMA, necessitam ter uma aceitação, aumentar a aceitação baseados em dados de vida real, ensaios clínicos adaptativos
e ensaios clínicos de um braço único sem grupo controle. Acá um exemplo muito lindo que é o ROS. O ROS é um estudo muito largo de história natural que tem mais de 20 artigos publicados demonstrando o benefício do uso de elaprase para os pacientes com a mucopolissacaridose tipo 2. É um estudo de história natural que pode comparar numa coorte de pacientes tratados e não tratados ao longo de um tempo largo o benefício do tratamento. Então, inclusive, demonstrando que o desfecho de sobrevida modifica com o tratamento. Acá um exemplo de uma terapia gênica para paresia espástica tipo 50, um trial de um paciente único, que empieza a demonstrar que em um paciente o tratamento pode ter benefício e se pode desenvolver para outros. Esse acá é o estudo de SLN2, de braço único, porque é necessário aplicar a medicação em um catéter específico intracérebro-ventricular, como a ser um estudo com grupo controle e injetar um placebo em sistema nervoso central. É impossível fazer isto, é antiético. Então, o estudo demonstra que é necessário ter a aceptação com estudos de braço único, sem termos um grupo randomizado. Por fim, os dilemas éticos para as enfermidades raras. Sabemos que a maioria dos casos são chicos, são crianças, e estão em seu desenvolvimento neurológico, e são muito vulneráveis inclusive aos padres a serem ou participaram de estudos que não têm validade científica ou não têm aprovação em seu país. O consentimento informado é assinado pelos padres e muitas vezes os estudos são muito danosos para os chicos pequenos, têm que fazer muitas coletas, muitos testes, e os chicos podem sofrer bastante durante o estudo. Como fazer a translação de uma pesquisa básica até achados que têm validade ética de se começar um estudo clínico. As famílias, por terem enfermidades raras, são muito sensíveis e têm muitas expectativas com os resultados de los estudos clínicos e trials clínicos, e apostam muitas forças em los resultados. Então, temos que ser muito transparentes quanto à segurança, a velocidade de los resultados, informar claramente o que se espera, inclusive que o estudo pode não haver nenhum resultado de benefício. Inclusive, pode ocorrer malefícios com o estudo clínico. Sim? Poder trabalhar também com algumas terapias experimentais de uso compassivo, e muito importante estes são os crowdfunding, iniciativas de associações de pacientes que muitas vezes arrecadam muito dinheiro para tratar um paciente, dois pacientes, enquanto há uma comunidade muito grande que aguarda a possibilidade de los critérios de elegibilidade para poder começar um tratamento, um tratamento que pode salvar a vida deste chico, desta criança. Então, devemos trabalhar junto com os grupos de pesquisa, e também os grupos de pesquisa devem trabalhar com as associações de pacientes, para que as associações tenham sempre contato constante com os pacientes e puedan entender e compreender todos estes desafios, e que estamos acá para proteger os pacientes e não causar mais danos
além da enfermedade rara. También las asociaciones pueden captar recursos para investimento para desenvolver estudos clínicos, trabalhar junto com os comitês de éticas e preservar os interesses de los pacientes especificamente e não das companhias farmacêuticas e também não de pesquisadores que tenham má intenção. Incluir pacientes em estudos que sejam desenhados para os verdadeiros endpoints daquela enfermidade, saber o quanto podemos esperar e o que é verdadeiramente importante para o paciente. É que camine, é que habla, é que não tem hipoglicemia, é que pode não ter epilepsia. Temos que entender qual é a necessidade real de los pacientes. Então, acá temos muitas voices de los pacientes com enfermedades raras que devemos manter. Com os gaps de América Latina, não podia, estou já em fase final. Temos na América Latina ainda muitos gaps de diagnóstico tardio, registros que não são muito unificados. Temos em alguns lugares infraestrutura ainda difícil para as terapias avançadas. Temos problemas regulatórios, decisões que são fragmentadas e precisamos melhorar os processos éticos dos países. Estados Unidos tem FDA, Europa tem EMEA, Brasil tem Anvisa, mas talvez tenhamos que ter algo para a América Latina. Melhorar as operações logísticas, custo, importação, o transporte de los pacientes, melhorar dados de evidência do mundo de vida real e também assegurar o acesso pós-trial, que os pacientes que participam de um estudo clínico possam receber para o resto da vida suas medicações porque participaram de um estudo clínico. Então, nossos gaps de América Latina se demonstram nesta tabla cá, que em termos de participação de estudos clínicos estamos muito atrasados, né, comparado com a população geral, mas sabemos que a população geral, comparado com a América Latina, não temos diferenças muito grandes, mas participando de trial clínico, a diferença é muito grande, de 5% para a América Latina e 23% para países da Europa e de níveis mais elevados. Então, e a maioria dos pacientes dos estudos clínicos que vêm para a América Latina são limitados à fase 3, e não temos fase 1 e fase 2, e temos que trazer mais estudos de fase 1 e fase 2. Então, temos menos acesso a terapêuticas inovativas para enfermedades raras. Então, o que isto significa em prática? Poucos trials clínicos são conduzidos na América Latina. Isto leva a uma redução de acesso a pacientes a terapias inovadoras. Também temos baixo investimento nos centros de pesquisa clínica. Deveremos melhorar os centros de pesquisa clínica em América Latina e também trabalhar muito em transferência de tecnologia para a América Latina. Então, nós temos muita expertise, mas temos ainda necessidades não atendidas que precisamos melhorar. Mas trago boas notícias. Hacemos acá em Brasil a primeira terapia gênica para MPS2 em 2020, em plena pandemia. Acá podemos ver a inserção do catéter acá para aplicar a terapia gênica intracérebro-ventricular, um estudo conduzido por Dr. Professor Roberto Giuliani. Acá um estudo de caso único que eu conduzi, a primeira infusões intracisternal
de um adeno associado, vírus 9, para tripeptidilpeptidase, para um chico de 5 anos com lipofucinose seroide. É o único caso do mundo. Realizamos acá. Podemos também trazer ao Brasil fase 3 do estudo de glicorenoses hepáticas, que começou em janeiro de 2023, e acá podemos ver no mapa do mundo como podemos fixar a América Latina e trazer estudos para cá. Tivemos 4 pacientes que participaram no estudo. Então, é necessário a colaboração internacional, parcerias público-privada, melhorar os bancos de dados e os registros dos pacientes, criar plataformas de dados epidemiológicos. Também nós outros desenvolvermos novos modelos de terapia e terapias inovadoras e utilizar dados de Big Data, inteligência artificial para o cuidado clínico, melhorar os centros, os comitês de ética, especializá-los para enfermidades raras, que muitos não estão habilitados para enfermidades raras e não compreendem suas necessidades, e investir mais em diagnósticos precoces, em tamiz neonatal, expandir para políticas públicas. Claro, acá termino com o grupo Nosso Hospital e Casa de los Raros, que somos o principal centro de Brasil. Acá destaca um centro de pesquisa clínica específico, em que um dos principais grupos de pesquisa clínica é o nosso grupo de enfermidades raras, coordenado pelo professor Roberto Giuliani. Acá estão meus contatos. Muitas graças. Muchas gracias, doctora. De verdad, impresionante presentación. Abrimos lo que es el pequeño espacio de preguntas y comentarios. Muita informação. Buenas tardes, doctora Carolina. Muchas Olá, gracias por Ivan. la presentación. Como está? Tremendo trabajo. Muy bien, doctora. Acá usted sabe, bueno, nosotros queremos agradecerle por su apoyo y por esta difusión que está haciendo de la tecnología que ustedes están desarrollando en Brasil. Para muchos lugares de Latinoamérica es realmente un ejemplo lo que ustedes están haciendo, y quisiéramos en algún momento también tener la posibilidad de hacer este tipo de terapias para nuestros pacientes. Doctora, yo quisiera preguntarle si en Brasil, en su grupo o en algún otro grupo, están desarrollando medicamentos a través de CRISPR o de terapia génica, y qué método usted cree que sería el modelo de laboratorio sería el más adecuado para empezar desde cero a desarrollar una terapia tipo CRISPR o terapia génica o tipo CRISPR, pues en un laboratorio pequeño, digamos, como acá en Panamá, donde tenemos muchos pacientes que se beneficiarían de este tipo de terapias, pero bueno, sabemos que tenemos grandes limitaciones. Creio que os estudos pré-clínicos de CRISPR não há dificuldade técnica para trabalhar em estudos pré-clínicos. Os estudos clínicos de terapia génica, sabemos que temos poucos casos, sim. O caso de deficiência de CPT1, não, de CPT1, foi um caso de defeito do ciclo da ureia. CPS foi um paciente que foi submetido a CRISPR, terapia de CRISPR. Acá temos ambulatório, temos laboratório, é coordenado por Guilherme Baldo,
e se querem invitar Guilherme para trazer um pouco a experiência que tem com os estudos pré-clínicos envolvendo CRISPR, é excelente palestrante que pode trazer estas informações para vocês. Gracias, doctora. Muy buena idea. Le agradezco. Sí. Muchas gracias por la presentación. Gracias. ¿Pido la palabra? Sí, adelante, doctor Julio. Para mí fue un placer escuchar a la doctora. La doctora es profesora, eh, jefa en la universidad en la que me gradué hace 55 años atrás. Bienvenida acá, virtualmente bienvenida acá a Panamá. La doctora abordó prácticamente todo, prácticamente todo. Yo solamente quería apuntar dos situaciones típicas nuestras. Hace más o menos 7 años descubrí que hay una ley en Panamá que aborda el tema de los pacientes con enfermedades raras. Sin embargo, esa ley nunca ha sido culminada. Hay una lista de medicamentos, pero no hay nadie que se haga responsable. La ley no ha entrado en vigencia y hay un número de pacientes en espera desde hace varios años esta ley termine de ser aprobada y pase al mercado nuestro. Esta última parte del mercado nuestro tiene un componente serio y la doctora lo abordó. Los medicamentos son caros, muchos de ellos son caros. Hay un par de estos medicamentos que cuestan 2, 3, hasta 4 millones de dólares la dosis. Entonces, entendamos en nuestra situación de que no hay medicamentos, tener que incluir en la compra anual medicamentos de esta especie, de esta magnitud. Esto no se ha discutido y prácticamente hasta los mismos médicos tratan de evitar la discusión porque ¿quién va a cargar con el costo del tratamiento del paciente? Y ese es uno de los problemas éticos o monetarios que se enfrentan los médicos que tratan, abordan los pacientes con enfermedades raras. Culmino aquí mi aporte, muy obrigado, doctora. Ha sido un placer. Sí, é um problema, né? Porque os medicamentos, as drogas huérfanas são extremamente custosas e entendemos que temos que trabalhar muito para baixar os custos para que se torne acessível pós-marketing também para os outros pacientes que têm a enfermidade rara que não puderam participar no estudo clínico, sim? Então, temos un trabajo muy grande a hacer na reducción de esos costos. Ok, muchas gracias, doctora. Bueno, daríamos por terminado la sesión de hoy. Agradecerle nuevamente tremenda Gracias. presentación y felicitarla por el excelente trabajo que está realizando usted y su equipo. Y bueno, terminar la presentación invitándoles al primer Congreso Internacional de Genética Médica y Genómica del 2026 del Instituto de Ciencias Médicas que vamos a tener con el tema de cáncer y enfermedades raras. Va a ser de manera virtual y gratuita para el sábado 28 de febrero de este año, pues, dentro de un mes ya. Y bueno, invitarles y estén pendientes a nuestras redes, ahí están los enlaces de inscripción y bueno, esperemos contar con todos ese día. Así que bueno, muchas gracias nuevamente, doctora, que estén muy Gracias. bien. Y saludos a todos, que estén muy bien. Bonita noche. Gracias, Chao. Felicitaciones, gracias.